Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 1, nós vamos ler até o versículo 18. João 1 a 18. Embora nós vamos ter em mente todo o capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o 18. A palavra de Deus diz assim: No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. E por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida. E a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana. Nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Alguém virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Vamos orar? Santo Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações hoje à noite, que é noite de Natal, a noite que nós lembramos da vinda do Teu Filho, do nosso irmão mais velho, do nosso advogado, do nosso Senhor e Mestre. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a termos uma clareza a partir do texto da Tua Palavra sobre o que o Senhor quer falar para nós, sobre o nascimento, sobre a vida, sobre a presença de Cristo entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Essa história que nós acabamos de ler é a continuação de uma história que começou há milênios atrás. Milênios antes dessa história. E se nós olharmos o que ele está narrando, é a reconstrução de algo que foi perdido milênios atrás. Em Gênesis capítulo 3, o homem é enganado pela serpente. É prometido ao homem, naquele momento, ao homem e à mulher, ao casal, que eles iriam ter um conhecimento, uma sabedoria, uma iluminação maior do que de Deus. Tinha duas mentiras ali, principalmente. Primeiro, que quem estava oferecendo essa mentira, que é Satanás, não tinha condições de dar o que ele estava prometendo. E segundo, que ele estava prometendo algo que era um engodo. Eles não iam ter sabedoria coisa nenhuma, ia ser destruída a vida deles. Mas eles mesmo assim caíram naquela mentira. E no capítulo 3, no versículo 15, tem o final, no meio daquele trato de Deus com o homem, com Adão e Eva. Ele traz uma promessa escondida no meio de um versículo. Nem é tão claro assim. É uma promessa que está lá em Gênesis, vamos ler, capítulo 3, versículo 15. A primeira vez que é citado que Jesus viria. Primeira vez que é falado que não estava perdido tudo que estava naquele momento ali em Gênesis sendo demonstrado como perdido. Gênesis 3, versículo 15. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. No meio do castigo de Deus para o homem e para a mulher, e do castigo de Deus para a serpente que engana o homem, há uma promessa que o descendente da mulher iria acabar com a serpente. Ele iria se vingar da gente.
filho da mulher, o descendente dessa mulher, iria se vingar da morte, do engano, do engodo que a gente foi enviado. E aí, quando a gente lê os próximos versículos, ou mesmo os próximos livros, parece que essa história não é retomada. Ela é de alguma forma vivenciada, ela é dramatizada, ela é expandida em vários textos. Se você lê depois Gênesis 12, fala sobre isso, Gênesis 15 fala sobre isso, se a gente lê depois Êxodo, vários momentos fala sobre a redenção, sobre a forma como os sacrifícios iriam trazer para nós uma recuperação, uma restauração, pelo menos em parte, do relacionamento que havia sido quebrado ali em Gênesis. Mas a história só é de fato reconectada, reiniciada, quando nesse dia que nós lemos aqui em João, Jesus vem, o Filho, o descendente, e ele pisa então na cabeça da serpente. Só começa a história, na verdade, só recomeça a história aqui no capítulo 1. Se a gente fosse falar de cenas dos próximos capítulos, teria 20 capítulos pela frente ainda, falando como é que Jesus reconectou, recomeçou, relançou a história que havia parado há milênios atrás. A questão toda é que, assim como nós vimos no último sermão, se nós não temos clareza sobre que Jesus que está sendo falado aqui, que Jesus, que a fé evangélica que Natal está falando, a gente pode acreditar em outro Jesus. Veja que João aqui, ele tem mais cuidado até, em alguns sentidos, do que os outros evangelistas, em esclarecer a história e a identidade desse Jesus. Ele, com bastante destreza, ele faz algo que quase ninguém conseguiu, nem depois, nem antes, nem durante o tempo dele. Quer dizer, ele liga a filosofia da época, que usava a palavra logos, para uma coisa mais ou menos semelhante, mas diferente no seu conteúdo principal do que como ele usa aqui. Então ele chama a filosofia para prestar atenção. Ele chama as culturas em voltas, que para elas, na verdade, o uso dessa palavra tinha conexões. Eles sabiam, em alguma medida, o que é que ele estava querendo dizer. Mas, acima de tudo, o jeito como ele começa o capítulo, o jeito como ele descreve a palavra, o logos, faz ligação com Gênesis. Desde Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ele, de uma destreza muito grande, ele vai já desde o começo do primeiro versículo, esclarecendo quem é Jesus. Tem muitos Cristos por aí. O próprio João falou sobre isso. Na carta dele, 1 João, em vários momentos, ele fala: há muitos Cristos entre vocês, falsos Cristos. E ele fala: preste atenção, avaliem. Em 1 João capítulo 5, ele fala: avaliem, para ver se esses aí que vêm, esses espíritos, ou essas espiritualidades, que é uma forma de traduzir, se elas realmente falam do Cristo que nasceu e morreu e ressuscitou, se é realmente o Jesus de Nazaré, filho de José e Maria, que vem na verdade como um cumprimento dessa promessa lá de Gênesis capítulo 3. Confirma se a identidade desses Cristos que estão aparecendo aí no meio de vocês é de fato esse Jesus que é apresentado no Evangelho. Hoje nós temos também muitos Cristos, ou falsos Cristos no nosso meio. Tem o Cristo do Espiritismo. O Cristo do Espiritismo é um espírito iluminado. Tem o Cristo dos islâmicos, dos muçulmanos. Ele é um grande profeta, uma pessoa de honra, certamente importante, mas é só um grande profeta. Tem o Cristo dos Testemunhos de Jeová. Ele é o Messias, o Salvador, mas ele não é Deus, ele não é pré-existente, não depende nada a história da vida dele, porque ele é só mais um homem. Tem o Cristo dos liberais. O Cristo dos liberais é um grande mestre, um grande filósofo, um grande exemplo na história de moralidade. Mas nada mais do que isso. Não existe nenhuma sobrenaturalidade nesse Cristo dos liberais. Tem o Cristo das igrejas moderninhas por aí. O Cristo, que ele parece muito mais um garçom, trazendo para as pessoas o que elas precisam. É dinheiro? Está aqui. É sucesso? Eu dou para vocês. É remédio? É cura? Eu trago tudo que vocês precisam. Esse Cristo também não está aqui nas páginas da Bíblia. É outro Cristo. E tem um monte de outros Cristos. Recente a gente começou a ouvir de novo as pessoas falando que Jesus é a chave interpretativa da Bíblia. Ou seja, se a gente quer interpretar a Bíblia, é só usar Jesus. Parece ser bastante evangélico, mas não é. Parece ser bastante bíblico, mas não é. Porque quem me garante que o Jesus que você está dizendo é o Jesus daqui? Então a interpretação da Bíblia é a própria Bíblia.
É a própria Bíblia que diz para mim o que ela está dizendo. Quem é Jesus, para mim, é quem a Bíblia falou. Porque senão são só um conjunto de ideias e conceitos que eu resolvi abraçar. Qual é o seu Jesus? Qual é o Jesus que você abraçou? Ou o Jesus que você está considerando abraçar? O Jesus que você está considerando receber e viver a vida para Ele, ou por Ele, ou dependendo dEle. Quem é o Jesus que você diz seguir? Esse Jesus e a pessoa de Jesus apresentada no Evangelho depende dEle tudo na nossa vida. Então, na verdade, o que esse texto está falando para nós é que quando nós olhamos para Jesus apresentado nas Escrituras, a decisão mais importante e urgente que pode haver se levanta diante dos nossos olhos. Quer dizer, o Jesus que a Bíblia apresenta mostra para a gente, ou escancara para nós, que a decisão mais importante e mais urgente é colocada diante da gente. Se nós decidimos por Ele, é a Ele que nós vamos encontrar, é com Ele que nós vamos caminhar, é Ele que vai definir o que é de fato a nossa espiritualidade. Se nós definimos por um outro Jesus, por uma outra espiritualidade, a nossa vida vai em outra direção. Então eu queria abordar algumas questões que a gente pode fazer para esse texto, que ajudam a gente a definir de fato se nós entendemos quem é o Cristo apresentado nas Escrituras. E só para ficar claro para nós, o texto de 1 João e esses versículos não fala tudo sobre Jesus. Aliás, tem que ficar claro para nós que a palavra de Deus escrita não traz tudo sobre Jesus. Tem um monte de coisas sobre Jesus que nós vamos aprender na caminhada com Ele. Tem um monte de coisas sobre Jesus que nós vamos aprender só no novo céu e na nova terra. Mas sim, todas as coisas que estão na Escritura e aqui nesse texto que nós lemos, esclarecem para nós e trazem para nós uma forma da gente avaliar se o Cristo que nós dizemos seguir é de fato o Cristo bíblico. Então, se estudar esse texto aqui, ajuda a gente sim esclarecendo para nós mesmos quem é Jesus, ou ajudar a gente a ficar claro para nós como apresentar esse Cristo para outras pessoas depois. Então, a primeira questão que a gente tem que fazer esse texto é: quem é Ele? Ou quem Ele é, que é apresentado aqui? Quem é esse Jesus? É um grande mestre? É um espírito elevado? Quem é esse Jesus? Olha a forma como ele começa a falar desse Jesus. No princípio, ele está citando Gênesis 1, versículo 1, milhares de anos antes. Quantos anos antes? Ninguém sabe. Talvez alguns vão dizer que é 10 mil anos antes disso, 8 mil anos, 6 mil anos. Talvez alguns vão dizer é impossível definir o tempo. Pode ser 100 mil anos, pode ser 1 milhão de anos. O fato é que, independente de qual for a data para trás que isso acontece, João liga Jesus com lá atrás, lá no início da história. Quem é esse Jesus? Ele é pré-existente. Ele é um Deus que não é formatado dentro das nossas culturas. Ele não é formatado dentro dos nossos desejos, das nossas tendências. Ele não é formatado a partir daquilo que a gente acha interessante ou importante, daquilo que é politicamente correto. Ele não se encaixa, ele não se deixa domar, ele não é um leão que nós prendemos dentro de um zoológico. Ele é um leão indomável. Ele é o leão da tribo de Judá, como é descrito na palavra de Deus. Não dá para a gente prender ele dentro de uma caixinha. Nós não estabelecemos como é que nós queremos que ele seja. Ele é pré-existente, ele vem antes de nós. Então, a pessoa de Cristo Jesus, que veio em carne, a primeira coisa que é apresentada aqui é que ele é pré-existente. E quando fala que ele é pré-existente, significa que ele tem a vida. A palavra usada aqui é zoe, palavra no grego. E muitas vezes a gente vê em uma outra propaganda e a gente nem sabe por que usa zoe, né? Zoe é vida em grego. E João escolhe essa palavra a dedo, porque essa palavra e o jeito como ele aplica ela é que nele não só tem vida, mas ele é a vida. E a vida vem dele. E não só que a vida vem dele, depois a gente vai ver que essa vida que vem dele, porque ele é pré-existente, traz uma luz aos homens. Não dá para ter muita clareza, a não ser que a gente tivesse aqui um grande teólogo, mas do que ele quer, como que ele conecta a palavra vida e luz. Mas parece que tem alguma coisa a ver com aquele sopro que aconteceu no Gênesis.
Antes do sopro, a gente era só barro, a gente era só terra molhada, juntada, a gente era só isso. Mas quando vem um sopro, vem uma luz para os nossos olhos, nós enxergamos a vida pela primeira vez. Surge algo que nós chamamos de ser consciente, de pessoa, de vida que consegue se entender dentro da história. Então toda vida que tem consciente na história da humanidade, vem daquela vida lá atrás, da vida de Jesus Cristo. Nada do que foi feito sem Ele. Tudo que foi feito a partir dele. Então a primeira coisa sobre Jesus é que ele é pré-existente. A segunda coisa que o texto mostra para a gente é que ele é o Logos. Logos é a palavra em grego para comunicar, para falar. Bom, ela também é um conceito na língua grega para significar que existe uma lógica, que existe um sentido na vida. É interessante que várias culturas construíram o mesmo tipo de vocabulário, especialmente as culturas antigas. Por exemplo, no chinês tem a palavra Dao, que ela é caminho, que ela é o sentido, que ela é a direção, que ela é a lógica da vida. Mesma coisa da palavra em grego. Jesus é o Dao, Jesus é o Logos. Desde o primeiro capítulo da Bíblia fica claro que o nosso Deus comunica, que Ele tem lógica, que Ele tem sentido, que Ele dá direção. Então toda vez que a gente lidar com alguma espiritualidade ou uma apresentação de Cristo que é por demais misteriosa, que é por demais difícil de entender, que é por demais escondida da nossa percepção, como que eu vou me relacionar com Cristo? Tenha desconfiança, porque o Cristo que é apresentado na palavra, ele comunica, ele fala, ele faz sentido da vida dele, da nossa vida e da história. Então ele comunica, nós temos um Deus que se comunica com a gente. E se no Antigo Testamento era talvez mais difícil entender a Jeová, no Novo Testamento ele se faz carne, ele usa a nossa língua, ele usa uma cultura acessível a todos os povos daquele momento. É o primeiro momento da história que há uma globalização, é o primeiro século. Não é à toa que Jesus escolhe aquele momento para vir na história. Então ele é o Logos, ele comunica, ele esclarece, ele estabelece comunhão. Por que eu não consigo ter comunhão com o Pudim? O Pudim é meu cachorro, né? Porque por mais que ele pareça uma pessoa, ele não é uma pessoa. Por mais que ele pareça que é chamado pelas minhas filhas de filho, né? E elas falam que eu sou avô dele, eu já falei, não tenho neto cachorro, né? Ele não comunica, ele não conversa, ele não entende o que eu estou falando, no sentido de produzir reflexão. Ele pode entender no sentido de repetição, né? Ele sabe que se fizer certas coisas eu vou corrigir ele, ele sabe que se fizer certas coisas eu vou gratificar ele. Deus comunica com a gente, e Ele nos criou hábeis para a gente se comunicar, ter comunhão, se relacionar. Então, segunda coisa, Deus comunica. Terceiro, Ele cria. Como Ele cria, nós não temos certeza. Bom, algumas coisas nós temos. Ele cria do nada. Não existia nada e de repente existe alguma coisa. Ele, Jesus, tem condições de criar perna aonde não tem. É por isso que ele fala para um aleijado que não tem perna, não tem osso direito, não tem músculo, não tem nervos para levantar e andar. Não é só uma pessoa que teve dificuldade em algum momento em andar, é uma pessoa que não tinha perna para andar, mas agora tem, porque ele cria do nada. É interessante que até os islâmicos, os muçulmanos, no Alcorão, relatam que há um momento que Jesus pega um pássaro morto no chão e aí toca esse pássaro e o pássaro tem vida novamente. Até os muçulmanos escrevem isso no Alcorão. Inclusive é uma incoerência, porque o mesmo Alcorão diz que o único que pode criar vida é Allah. Então se Jesus criou vida num pássaro, então Jesus é Allah. É a palavra árabe para Deus. Jesus é Deus mesmo para os árabes. Se eles lerem o Alcorão, eles vão descobrir isso. Mas nós não precisamos do Alcorão. A palavra de Deus nos diz que Ele cria do nada vida. Ele cria do nada tudo que há. Ele dá sentido, porque a palavra logos também é no sentido de direção. Ele empurra a história numa direção. Se a gente olha a história, é lógico que existem
versões e versões, e às vezes é difícil a gente ter clareza sobre qual versão é a versão correta. A gente está vendo essa briga de narrativas, mas nós vamos um dia ver de novo que existe uma grande narrativa na história. É Deus contando a sua história por cima de todas as histórias humanas. Um dia nós vamos ver de novo. E é bom que a gente clame a Deus para abrir os nossos olhos, para a gente ver essa grande narrativa agora, que não é contada pela igreja, que não é contada pelos líderes da igreja, que é contada pelo Todo-Poderoso. Ele diz para onde a história vai. E Ele então quer dizer para onde vai a nossa história, a minha história, a história de cada um de nós. Esse Jesus é apresentado também como aquele que traz normas. É Ele que fala o jeito que as coisas funcionam. Porque a palavra logos, de novo, também significa normatizar a vida. Então, o Jesus que é apresentado como paz e amor pelos hippies pode parecer legal, mas ele não tem nada a ver com o Deus Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Porque Jesus Cristo de Nazaré apresenta para nós um monte de normas, de conceitos, de direções, de clareza sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é penoso para nós. Ele apresenta para nós o que é ser humano de verdade. Então, ele traz uma normatização da vida para nós. O Logos, esse Jesus é apresentado, talvez uma das coisas mais importantes daqui, como o Deus que intervém. Um homem chamado Francis Schaeffer, há mais de 60 anos atrás, ou por volta de 60 anos, escreveu um livro chamado O Deus que Intervém. Ele está falando desse Deus. Todos os outros deuses, eles estão distantes. A palavra de Deus brinca com isso várias vezes. Eles têm ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não veem, são só imagens. Ou eles estão distantes, longe, como Deus daqueles que acham que Ele criou o universo e foi embora e deixou o universo como um relógio funcionando por si mesmo. O nosso Deus é um Deus que entra na história, Ele intervém, Ele encarna. A palavra usada aqui para isso é tabernáculo. Eu já comentei dela da última vez. A palavra tabernáculo em grego agora, ela vira verbo. João cria um novo jeito de usar essa palavra. Ele fala tabernaculou. Jesus, ele tabernaculou entre nós. O que ele está querendo dizer com isso? Existe um momento da história que Deus sai da história. Pelo menos de forma clara, ele sai da história. Ele está lá, mas não claramente. E aí há um outro momento que ele manda o povo criar um templo. E aí o Espírito de Deus vem sobre o templo. Todos caem de joelho, ninguém consegue ficar na presença da nuvem da glória de Deus. Ele tinha feito isso no tabernáculo, ele fez isso no templo em Jerusalém e agora no corpo de Cristo Jesus. Aquele Espírito Santo vem sobre ele. Veja, no versículo, no mesmo capítulo, mas no versículo 32, João dá um testemunho de Jesus e diz: vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer nele. Agora tinha um novo local dentro da história e dentro da sociedade humana que o Espírito Santo de Deus claramente mostrava a sua glória, o corpo físico de Jesus Cristo. É muito interessante porque depois em Atos capítulo 2 fala que esse mesmo Espírito veio sobre os crentes em Cristo Jesus. Então agora nós somos parte do corpo de Cristo e nós recebemos da mesma plenitude do Espírito. Agora nós somos o templo do Todo-Poderoso de Israel. Agora nós fazemos parte dessa presença de Deus no mundo, de uma forma misteriosa. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 1, e ele diz que através da gente, todo o universo, não só a Terra, não só a sociedade humana, mas o cosmos, ele estava em vistas no cosmos com todas as estrelas da nossa Via Láctea. E talvez se Paulo soubesse que tem outras galáxias naquele momento, ele teria falado de todas as estrelas de todas as galáxias. Só a nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas, estima-se. Mas outras galáxias têm pelo menos mais 200 bilhões de galáxias. E cada um não conhece tanto ou mais de estrelas. E esse Jesus, de alguma forma, vai usar o nosso corpo, a nossa história, a nossa vida, preenchida, energizada pelo Espírito Santo, para trazer todas as coisas de novo para o eixo. Efésios 1, versículo 10.
Essas coisas eu não tenho a menor ideia como é que funciona. Quando a gente chegar lá no céu, a gente pergunta para Deus, ou Ele vai esclarecer, a gente vai entender. O fato é que é acerca desse Jesus que intervém na história e que preenche tudo e todos, é esse Jesus que nós seguimos. Não é um grande mestre, não é um grande filósofo, não é uma força impessoal, é o Deus que é uma pessoa que intervém dentro da história. Que outra pergunta que a gente pode fazer para esse texto, para ajudar a gente a entender mais sobre quem é Jesus e como decidir andar com Ele? Então é a pergunta sobre qual é o objetivo dele. Qual é o objetivo de Cristo vir e estar aqui hoje, nós comemorando o Natal, a vinda dele? Qual que é o motivo? Bom, vamos tentar trabalhar um pouco. Ele vem, e quando ele vem, tem um contexto onde ele entra. Ele não entra em qualquer momento da história. Veja, vários momentos da história, a vinda de Jesus para o povo de Israel passaria desapercebida. Ninguém iria perceber um povinho pequeno, minúsculo, irrelevante, no meio do crescente fértil, ali acima da Mesopotâmia. Ninguém ia perceber aquele povo recebendo o Senhor dos Senhores em qualquer momento da história. Mas Jesus orquestra a história. Ele constrói a história. A gente sabe por causa de 1 Pedro e de Efésios capítulo 1 e de Apocalipse capítulo 13, que antes da história, Jesus já havia se entregado por nós. Antes da história, Ele já havia escolhido o seu povo. Então nós sabemos que quando Jesus vem, e quando João está citando o Gênesis capítulo 1, ele está falando que Jesus orquestrou o momento que ele viria. É o primeiro momento de globalização. É um momento em que todos falam grego, ou quase todos, e o grego é uma língua comunicável rapidamente. É um momento que surge, por exemplo, ditados que até hoje nós usamos: todos os caminhos levam a Roma. Por que surgiu esse ditado? Porque todo mundo conhecido tinha uma estradinha que ia dar em Roma, inclusive a China, a Índia. Todo mundo sabia da existência de Roma. Bom, hoje nós sabemos pelos historiadores que o Evangelho chegou na China ainda no primeiro século, chegou na Índia ainda no primeiro século. De fato, lá em Atos capítulo 2, diz que pessoas de todos os povos, pelo menos os conhecidos, estavam ali presentes. Quando nós olhamos para esse momento, vemos que o objetivo de Jesus é em orquestrar a história para entrar dentro de um momento que fique clara a apresentação da glória, da presença de Deus, da salvação que Ele tem para nós. O segundo objetivo que a gente vê, que Ele vem restaurar a sua família. Há um mistério profundo dentro da palavra de Deus. Veja, algumas coisas são claras, outras são mistério para nós até hoje. Como é que Ele escolheu os seus filhos? Nós não sabemos. Há uma linha que acha que quem escolhe somos nós. Não tem isso na palavra de Deus. Não somos nós que escolhemos. É Ele que nos escolhe. Mas há uma linha também que diz que nós não tomamos participação em nada na escolha. Bom, não é isso que a palavra de Deus fala. Fala que nós sim participamos dessa escolha. É um mistério de como essas coisas se encaixam, de como elas se organizam. Mas há uma coisa que nós sabemos com certeza, que Deus conhece desde a eternidade quem são os seus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele está falando não que todos vão voltar, todos vão voltar à família, todos vão ser vingados pela ação do Filho. Ele está falando ali sobre aqueles que iriam ser trazidos de volta. E nós vemos isso sendo refletido depois em vários outros momentos. Ele traz de volta a vida, não todos, mas Ele traz de volta a vida todos aqueles, como diz o versículo 12, que resolvem em seus corações receberem a Cristo Jesus. Um conjunto grande de pessoas não reconhece a Cristo Jesus e não recebe, não só no nosso tempo, na época de Jesus, antes de Jesus, depois de Jesus, em nosso tempo, vários não reconhecem o Jesus bíblico que vem das páginas da Bíblia como o Senhor dos exércitos, todo-poderoso, aquele que orquestra a história e que vai voltar mais uma vez. Então, quando nós olhamos para o objetivo de Cristo aqui, a partir do versículo 12, é restaurar, refazer, reconduzir a sua família de volta, para eles estarem juntos.
Olha só que interessante, porque a forma como ele termina, o último versículo que nós lemos, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, Jesus, né, que mantém comunhão íntima, ele o revelou para quem? Para aqueles que estão no versículo 12, que o recebem e são chamados agora de filhos. Então o filho que é o único, que muitas vezes nós chamamos de filho mais velho, agora se torna o nosso irmão, o irmão mais velho, Jesus. Ele tem comunhão íntima com o Pai que nós perdemos, mas agora ele nos traz de volta para dentro da família, e por causa dele nós temos comunhão com Deus, íntima com Deus. Mas o que é que Jesus veio fazer? Ele veio restaurar a nossa família. Ele fala, no mesmo contexto do versículo 18, que ele veio revelar para a gente o Pai. O que há para ser revelado o Pai? O que há? O que tem mais que ser revelado sobre Deus? Essa pergunta, só ela já é uma incoerência. Se a gente acha que o que mais que tem para a gente conhecer sobre Deus, ou como diz aquela música, que não há como conhecer mais de Deus, né? De Deus não se explica, né? Quer dizer, essas duas direções vão na direção errada. A nós é apresentado a passo, como Paulo fala depois, de glória em glória, cada vez mais da pessoa de Deus, quem Ele é. Se a gente gastar um pouquinho de tempo meditando, que é uma coisa que a gente tem dificuldade hoje, do tamanho da criação, da diversidade da criação, da diversidade das estrelas, da grandiosidade que nós temos diante de nós. Imagina o Deus que fez isso tudo. Será que é fácil conhecê-lo? Será que é rápido conhecê-lo? Adão e Eva andaram com Deus várias manhãs, ou várias tardezinhas, para ser melhor, mais específico. Todas as tardezinhas, Deus vinha andar com Adão e Eva. O tempo verbal, lá em Gênesis capítulo 2 e 3, está falando sempre dessa presença de Deus ali entre eles, como algo constante, que durou semanas, talvez meses, talvez anos, talvez séculos, a gente não sabe. A gente sabe o seguinte, que depois de um grande tempo de Adão e Eva andando com Deus, conversando com Ele, vendo Ele face a face, mesmo assim eles não conheciam muita coisa ainda de Deus, porque foram enganados, ou foi possível eles serem enganados pela serpente. Quando Jesus vem, Ele nos revela Deus. Ele revela para nós aquilo que sem Ele é impossível a gente conhecer. É por isso que a gente tem que se lembrar sempre que o objetivo de Deus, de Jesus, é fazer um milagre. Qual que é o milagre? Arrancar o véu dos nossos olhos, arrancar aquilo que tampa a nossa mente de entender o Evangelho. É por isso que tem muita gente dentro da igreja que acha que tem condições de estudar e aprender, ou pelo menos de seguir uma religião, a religião dos crentes, ou a lei dos crentes, e aí sim ser crente de verdade. Não tem como, porque se não acontecer um milagre sem revelação, não há condições da gente conhecer a Deus. Se Cristo não nos revelar, nós não conhecemos a Deus. Então, outro objetivo de Deus, de Cristo ao vir, nos dar acesso à vida e à sabedoria que Adão e Eva tanto queriam lá atrás, mas foram enganados pela serpente. Quem não quer ter mais acesso à sabedoria? Bom, a palavra sabedoria pode não ter muito apelo para os jovens hoje, mas se a gente muda um pouquinho ela, a palavra sabedoria no grego e no hebraico, na cultura judaica, tem a ver com saber fazer as coisas da forma certa para alcançar o objetivo desejado. Quem não queria acertar sempre? Sempre que eu jogar a minha experiência na direção de uma profissão, eu consigo aprender, eu consigo ser o melhor nessa profissão. Sempre que eu jogar a minha vida na direção de um relacionamento, eu consigo achar grandes amigos, eu consigo achar grandes parceiros de trabalho, eu consigo achar uma grande esposa, eu consigo fazer tudo dar certo na vida. Pois isso é o que Adão e Eva queriam lá atrás, mas eles conseguiram perder tudo do jeito que eles fizeram. E agora em Cristo Jesus é dada a nós a vida que conduz a gente a ter uma sabedoria, uma iluminação que nós não tínhamos antes. O objetivo de Cristo a nós é reacender a vida dentro de nós. E ao reacender a vida dentro de nós,
reacender também a sabedoria. Bárbara, Bia, o que vocês estão querendo sair? Vai ter salinha? Então as crianças podem ir para a salinha. Se alguma criança a mais quiser sair para a salinha, pode também, né? Quem é Jesus? Qual é o seu objetivo? Terceiro, como é que ele fez? Como que ele fez, narrado aqui nesse texto que nós lemos, as coisas que ele veio, que ele colocou para ele fazer? Primeiro, ele veio morar entre nós. Ele podia ter parado numa nuvem lá em cima e gritado lá de cima toda a verdade que a gente tinha que saber. Ele podia ter mandado anjos, por que não? Mandava anjo para cá, e eu tenho certeza que os anjos seriam respeitados muito mais do que os pregadores. Se eles seriam ouvidos de verdade, já é outra coisa, né? Mas por que ele não fez de outra forma? Ele veio morar entre nós. Por que ele veio morar entre nós? Bom, eu não tenho toda a certeza acerca de tudo que passou na mente de Jesus para resolver vir morar entre nós, vir habitar entre nós. Mas uma parece que é clara: como é que você diz que você ama a sua família e você não gasta tempo com ela? Como é que você diz que você ama a sua família e quer cuidar da sua família e orientar a sua família, se você não separa tempo de qualidade para estar no meio da sua família? Pois Jesus escolheu vir e habitar entre nós, tabernacular entre nós. Não tem mais coisas. Jesus veio porque nós somos incompetentes, incapazes de viver a nossa vida. Então ele veio para viver a nossa vida. É por isso que nós não alcançamos a salvação quando nós vivemos a vida certinha, porque só um viveu a vida certinha, Jesus. Só um cumpriu a vida como ela tinha que ter sido vivida, Jesus. E ele não só veio viver a nossa vida, ele veio morrer a nossa morte. Veja, às vezes o Evangelho apresenta como se o Evangelho apresentado é apresentado de tal forma que as pessoas entendem que Jesus só morreu por nós. Mas agora nós estamos jogados no mundo e quem conseguir fazer as coisas da forma correta vai ser salvo. Não é isso. O Evangelho diz que ele não só morreu por nós, ele viveu por nós. Ele viveu a vida que nós somos incompetentes para viver. Então a vida que nós vivemos agora é em gratidão pelo que ele viveu e pelo que ele morreu por nós. Não é tentando conquistar a salvação. Mas é óbvio que se eu não entendo que o jeito que ele fez de viver a vida por mim e morrer a morte que eu tinha que ter, e se eu não entendo que isso agora tem que causar em mim uma mudança, e se eu não ganho forças do Espírito de Deus dentro de mim para transformar a minha vida e ir na direção dessa mudança, é porque não houve salvação na minha vida. Então, a forma como ele veio fazer? Ele veio viver entre nós. Segundo, ele fez o que ele fez, a forma que ele fez, foi na plenitude do Espírito Santo de Deus. Lá em Filipenses, quando nós lemos, fala que ele não usurpou o ser igual a Deus, era algo que ele tinha que se apegar. Fica claro no contexto que ele não usa na sequência as capacidades dele divina. Ele não usa a capacidade, ele não deixa de ter, mas ele por algum tempo ele decide não usar. Ele usa só suas capacidades humanas, porque agora ele é humano como a gente. Mas como humano, ele tem algo absolutamente diferente da gente. Ele se rende absolutamente à ação do Espírito Santo de Deus. E ele é enchido, empoderado, energizado pelo Espírito, e hoje quando nós olhamos para Ele e nós falamos que nós não podemos fazer a mesma coisa que Ele, nós estamos errados, porque se nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele mostrou o jeito que Ele fez. Qual foi o jeito que Ele fez? Se encher do Espírito Santo de Deus. Como é que nós podemos fazer? Se encher do Espírito Santo de Deus. Ele viveu a nossa vida para mostrar para a gente como a gente pode viver, mas mais do que isso, para mostrar para a gente que nós não temos o objetivo de conquistar a nossa salvação. Ele conquistou por nós. Qual foi a forma como ele fez? Bom, ele falou e demonstrou o reino através também de testemunhas. E a palavra testemunha, no grego, é uma palavra interessante, porque é a palavra martureu. E essa palavra significa também mártir em português. Quer dizer, toda vez que nós vamos traduzir, especialmente quando é um texto que não é a Bíblia, às vezes a gente tem que prestar atenção, porque às vezes a palavra mártir na Bíblia significa testemunhar.
E às vezes ela significa em português ser mártir, se martirizar, se entregar por uma verdade que você acredita. Pois ele usou testemunhas. Ele usou João Batista, como nós lemos aqui. João Batista não era a luz, ele não era a vida, mas ele veio para testemunhar da vida e veio para testemunhar da luz. Por que ele resolveu usar? Eu não sei, mas o fato é que ele resolveu usar homens e mulheres. E se a gente continuar lendo o capítulo, você vai ver que alguns discípulos de João, que seguiam João, decidem agora seguir Jesus. Depois alguns outros discípulos, a partir dos discípulos de João que começam a seguir Jesus, também são levados a seguir Jesus. E alguns desses homens são bastante conhecidos. Pedro e André são conhecidos de nós. Outros talvez não foram tão conhecidos. Depois nós vemos no restante da história que alguns discípulos não tem o nome deles aparecendo com clareza. Mas o fato é que, desconhecidos ou não conhecidos, Jesus, o Senhor Deus, resolve usar homens e mulheres. Por quê? Eu tenho a impressão, finalmente, sobre isso, pode haver outros motivos, mas é que ele, por seu Logos, e por ligar desde Gênesis capítulo 1, porque ter nos criado e nos dado uma direção, lá atrás é chamado de um mandato cultural, ele nos dá algo pelo que viver, um propósito de vida, e agora ele traz a gente de volta para a missão dele. O que Jesus está fazendo? Ele está mostrando para eles: eu tenho uma missão, e eu quero que vocês participem da minha missão. Nós temos um sem número de pessoas lá fora, e talvez você hoje seja um deles, que fica se perguntando: qual é o propósito da minha vida? Qual é a razão da minha existência? Qual é a essência da minha vida? Qual é a missão que eu tenho na vida? A missão que cada um de nós tem é se encontrar em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus ter esclarecido para nós a nossa tarefa, a nossa caminhada, o nosso amanhã, o que nós temos que fazer, o uso que nós temos que fazer de oportunidades, dons, talentos, recursos, contatos que Deus nos dá. Então, em Cristo Jesus, Ele esclarece a nossa missão. Então, como é que Ele faz? Ele usa pessoas, eu e você. Então, esse Jesus é o que é apresentado na palavra de Deus. Vejam, não é um Jesus paz e amor. Não é. Não é um Jesus que fica na cruz preso, sofrendo lá a eternidade toda. Não é. Ele não é masoquista. Não é um Jesus diminuído, que é só homem, ou subjetivado, que ele se torna uma coisa que a gente não consegue nem entender direito quem que ele é. Ele é uma pessoa que entra na história e vive por nós e morre por nós, e que é bem claro o que ele deseja de nós. Ele esclarece, ele fala, e se a gente continuar lendo as páginas do livro de João, a cada passo, ele vai esclarecendo o que ele quer, e como ele quer, e aonde que ele quer que a gente se envolva e a gente viva. Da mesma forma como o Natal tem a ver com Jesus habitando entre nós, o Messias que veio viver entre nós, o Natal também empurra a gente para querer viver no meio dos outros e mostrar para os outros o Jesus que está em nós. O Jesus que está em nós é o Jesus que nos leva a ir para o meio das pessoas e mostrar Jesus para eles. Esse texto do capítulo 1 termina com uma história interessante. O versículo 50 diz assim: então Natanael, na verdade o 49, então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor... Deixa eu ler um pouquinho anterior, acho que é necessário. O versículo 47. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você sobre a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. E Jesus lhe perguntou: por que crê nisso? Você crê nisso porque eu disse que o vi sobre a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: eu lhe digo a verdade, vocês verão o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nós somos facilmente convencidos por milagres. Nós somos facilmente convencidos por pessoas manipuladoras, que têm lábia. Nós somos facilmente convencidos quando estamos
tendenciosos, seja por causa da dor, seja por causa do excitamento de alguma coisa boa acontecendo. E Jesus sabe disso. Ele não deixa a gente ficar nas primeiras impressões. Ele não deixa a gente se afundar em percepções esquisitas, limitadas ou subjetivadas da fé. Ele leva a gente a uma profundidade muito maior. Ele fala para Filipe: Filipe, se você viu um milagre desse e você já acreditou, meu filho, eu quero dizer para você, sua fé é muito imatura ainda. Você é muito pequeno. Se você continuar desse jeito, Filipe, você vai se desviar. Meu filho, presta atenção, se a sua percepção de quem eu sou é por causa de um evento que você viu na sua história, está muito pouco, meu filho. Tem coisas muito mais amplas que você vai ver. Você vai ver a história se cumprindo, e anjos subindo e descendo. Você vai ver a grande história, a grande narrativa do novo céu e da nova terra chegando ao fim. Eu não tenho a menor dúvida que Natanael, não é Filipe, né? É Natanael, que Natanael não entendeu tudo que Jesus estava dizendo aqui. Mas eu tenho certeza que nós, juntos com Natanael, se nós estivermos caminhando com ele, nós vamos entender essa mensagem que vai sendo revelada progressivamente para nós, de glória em glória. Há um conteúdo constante aqui, de que Jesus revela para nós, Ele dá graça em verdade, cada vez mais graça. Há um movimento acontecendo. Já o capítulo 2, se você ler depois, você vai ver que Jesus já entra com uma outra história misteriosa para alguns, mas não para os discípulos. Os discípulos entendem que é Ele que transforma a água em vinho, que não deixa a festa acabar. Os discípulos entendem, os outros não entendem, eles não sabem quem que transformou a água em vinho. E essa história vai se descortinando, ela vai se abrindo. Então, meus irmãos, eu queria concluir com isso. Não se deixem estancar, parar com um pequeno entendimento de quem é Jesus. Não deixem parar a fé de vocês em algo que aconteceu ontem, semana passada, um ano atrás, sei lá quanto tempo atrás. Não deixe você ficar escravizado a uma visão religiosa, filosófica, subjetivada de quem é Jesus. Hoje o Natal novamente empurra a gente para querer falar assim: eu não quero parar, eu quero conhecer mais de Jesus, eu quero ampliar o meu conhecimento bíblico de quem é Jesus, eu quero me relacionar através dessa energização, dessa ação do Espírito Santo dentro de mim, para que ilumine a minha mente e eu consiga ver Jesus, para que eu consiga entender Jesus, para que eu consiga compreender o que Ele quer de mim nos próximos passos. Não se deixe diminuir na sua compreensão acerca de Cristo Jesus. O Natal e a forma como as pessoas apresentam o Natal muitas vezes colhem o contrário do que elas dizem querer colher. Ao invés de falar de Jesus nascendo em nossas mentes e corações, fala de um Jesus que morre dentro das nossas concepções tardias, errôneas e pequenas. Então, que o Jesus que a gente abrace seja esse da palavra de Deus, e que Ele desafie o nosso intelecto, a nossa capacidade de memória, a nossa capacidade de sentir, para que a gente expanda cada vez mais a nossa compreensão em relação com Jesus Cristo de Nazaré, aquele que viveu e morreu por nós. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Senhor Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante de Ti agora e clamamos que o Senhor venha não só trazer o verdadeiro sentido do Natal, como se fosse uma coisa estanque, mas traga para nós esse desejo, Pai, de progressivamente irmos entendendo cada vez mais do Evangelho, da graça de Jesus. Ó Deus, e como isso pode acontecer se o Senhor Jesus não tiver ainda sido recebido por nós, se Ele ainda não tiver feito casa dentro de nós, se Ele não tiver feito de nós sua família. Por isso nós clamamos por todos que estão aqui hoje, pelas nossas famílias, Senhor Deus, para que a gente possa se entregar e possa receber a Cristo Jesus, e que Ele seja o Salvador de fato da minha vida, das nossas vidas, da vida das nossas famílias, Senhor Deus. Ó Deus, derrama sobre nós uma compreensão, uma clareza. Ó Deus, derrama sobre nós
novamente, ó Deus, esse anseio, esse desejo de conhecer o Teu Filho Jesus, que morreu por nós e viveu por nós, e que um dia vai voltar para nos encontrar novamente. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Por esse sentado.